Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se envia ao Congresso segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Reforma política trava no Congresso. O sistema eleitoral do Distritão e Distrital Misto são rejeitados pelos deputados que tentam achar um consenso para financiar as campanhas com dinheiro público já na próxima eleição. O trabalho escravo ainda é um desafio em pleno século XXI. Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho na Assembleia das Nações Unidas mostram que 40 milhões de pessoas vivem nessas condições. No Brasil, trabalhadores sofrem com esse problema em fazendas, confecções e na construção civil. As cenas dramáticas do terremoto no México. Exatamente 32 anos depois, terra volta a tremer e leva ao chão edifícios, casas e escolas. Mais de 200 pessoas morreram. Equipes de resgate trabalham sem parar em busca de sobreviventes. Furacão Maria chega a Porto Rico. Ventos que varrem ilhas no Caribe, mais uma vez, atingem os 280 km por hora. No esporte, vamos mostrar a história do heptacampeão da São Silvestre, Edson Dantas. Um triatleta paralímpico que não mede esforços para treinar sem reclamar da vida. Nos últimos anos, os paulistanos ganharam a opção de ir de bicicleta para o trabalho e para a escola com a ampliação das ciclovias. Mas uma pesquisa divulgada hoje mostra que 1/3 dos entrevistados nunca utilizou essas vias e o principal motivo é a violência. Tem gente que não troca a vida de ciclista por nada. Você economiza em academia, economiza no tempo. É barato, é grátis. Eu levo 15 minutos para ir para o trabalho. Às vezes não fico presa no trânsito. Minha qualidade de vida melhorou 200.000%. A administradora de empresas, Luísa Marchiori, virou ciclista há 1 ano. Vai para o trabalho, para a faculdade, para todo lugar de bike. Vendeu o carro e não se arrepende. A economia é de encher os bolsos. Entre estacionamento, gasolina, seguro, IPVA e tudo mais, acho que uns R$2.000 por mês. A mudança só trouxe benefícios, inclusive para a saúde. Mas quanto à segurança... Os carros não costumam respeitar muito a bicicleta, principalmente em cruzamentos, assim, em avenida. Os carros fazem conversão proibida, a moto também, às vezes invade a ciclofaixa. E os próprios pedestres, às vezes, atravessam sem olhar com o celular na mão. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 58% dos ciclistas se sentem pouco ou nada seguros nas ciclovias de São Paulo. E 33% nunca usufruíram desses espaços públicos. O que mais assusta os ciclistas é o medo dos furtos e roubos e o desrespeito dos motoristas. Por outro lado, 71% dos entrevistados querem a construção de novas ciclovias e ciclofaixas na cidade. Significa um desejo, antecipa, na verdade, uma tomada de decisão das pessoas. É um belo indicador para que a prefeitura, por exemplo, tome as decisões em relação aos seus investimentos. E isso pode ser importante para o avanço da cidade e da melhoria da locomoção em São Paulo. Uma coisa é certa, se cada um fizer a sua parte, melhora para todo mundo. O trânsito é um exercício de cidadania, porque a gente percebe que algumas pessoas elas são educadas, então dão passagem para os ciclistas e o próprio ciclista dá passagem para os veículos e outras pessoas não fazem esse exercício. Mais um centro cultural é inaugurado em São Paulo. A repórter Adriana Simino que traz os detalhes para a gente. Oi, Adriana, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente fala aqui do Instituto Moreira Salles de uma das atrações. Estamos na exposição do fotógrafo suíço Robert Frank. Além de filmes e livros dele tem a principal obra do artista, que é a exposição Os Americanos, uma coletânea de 83 fotografias feitas entre os anos 1955 e 1956 nos Estados Unidos. Eu vou conversar agora com o Flávio Pinheiro, que é superintendente executivo do IMS. Flávio, além dessa exposição exclusiva, né, o que mais os visitantes do Instituto vão poder conferir? Boa tarde. Boa tarde. Mais 3 exposições, quer dizer, em outros andares do prédio há uma exposição de fotógrafos brasileiros contemporâneos, há também uma exposição de uma videoinstalação de um artista suíço-americano que se chama The Clock, e no último andar
a projeção de fotos de São Paulo numa tela bastante grande, tal, uma projeção de fotos da cidade. Tá certo? Além disso, e mais para baixo, nós vamos ter um cinema que vai começar a funcionar no sábado e depois também um espaço desse cinema que será auditório para música, para eventos musicais e para seminários. E, por fim, no primeiro andar do Instituto, temos já, porque já está funcionando, uma biblioteca especializada de fotografia com 6.000 livros, que já tem gente consultando essa hora. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, o prédio ficou muito bonito, tem bastante atração, como vocês puderam ver, e muitas delas gratuitas, viu? Para conhecer o Instituto Moreira Salles é só chegar aqui na Avenida Paulista, 2424, fica pertinho da Estação Consolação do metrô. Para mais informações é só entrar no site ims.com.br. Ana. Maravilha, obrigada, Adriana. Aldo? Olha, você pode participar, viu, aqui do Jornal Cultura Primeira Edição. Mande as suas perguntas, sugestões e críticas usando o Twitter, com a hashtag, aquele jogo da velha, JC Primeira. Assim a gente acha a sua mensagem. Você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/jornalismo TV Cultura, tudo junto. E também no Facebook, a nossa conta por lá é Jornalismo TV Cultura. Participe. Plataforma que deseja oferecer uma internet acessível para todos é lançada hoje. Quem tem todos os detalhes para a gente é a repórter Luíse Isversuti. Oi, Luíse. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O site Web para Todos funciona como um espaço de discussão para discutir acessibilidade para todos, incluindo pessoas com deficiência. Os usuários, eles vão poder contar os seus casos, suas experiências, tanto positivas quanto negativas, sobre outros sites da internet. Eu converso agora com a Simone Freire, idealizadora do Web para Todos. Simone, boa tarde. Depois de relatar a sua experiência, o que acontece? Então, na prática, a equipe do movimento ela vai acionar essa organização, né, que detentora desse site, para a gente mostrar para eles, né, o que está errado nesse site, né? Os nossos desenvolvedores vão fazer essa ponte e a partir do momento que a gente educa, né, informa tudo o que está acontecendo na plataforma para essa organização, a gente traz eles para a área de educação, né, da mobilização, que o objetivo da gente é mostrar para eles como que eles devem fazer para adequar a navegação para pessoas com deficiência. E com isso a gente não tem mais a desculpa de que não existe informação para adequar a acessibilidade do site. Então, no caso das experiências positivas, o que a gente vai fazer é também retornar para essas organizações e colocá-las em evidência num lugar da plataforma, numa área específica, para mostrar que existem bons casos também de acessibilidade na internet brasileira. Muito obrigada pelas suas informações. E quem quiser acessar, é só entrar no site www.mwpt.com.br. É com vocês no estúdio. Obrigada, Luíse, pelas suas informações. O assunto agora é política. A defesa do presidente Michel Temer entrou com um pedido hoje para que o plenário do STF mande de volta à Procuradoria-Geral da República a segunda denúncia de Rodrigo Janot, porque trata de supostos delitos que teriam sido cometidos antes dele assumir a presidência. O pedido já foi negado ontem pelo relator, ministro Edson Fachin. Pois é, o plenário do Supremo Tribunal Federal já estava preparado para decidir agora à tarde outro pedido da defesa de Temer, a suspensão do encaminhamento à Câmara dos Deputados dessa mesma denúncia de Janot, até que sejam apuradas supostas irregularidades na delação da JBS, que forma a base das acusações. O assunto começou a ser analisado no plenário do STF na semana passada, mas a conclusão ficou para esta quarta-feira. A acusação apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot coloca Michel Temer como chefe de uma suposta organização criminosa formada por políticos do PMDB da Câmara. Além disso, o presidente é acusado de obstrução de justiça nas investigações da Operação Lava Jato. A Constituição determina que a denúncia precisa da autorização de pelo menos 2/3 dos deputados para prosseguir. Como esse número dificilmente será obtido, aliados de Temer consideram um erro atrasar o envio da denúncia, porque isso aumenta o período de desgaste do presidente. Depois de semanas de impasse, a Câmara dos Deputados enterrou de vez a ideia do distritão para o sistema eleitoral brasileiro. Os parlamentares rejeitaram ontem à noite a proposta de mudança na Constituição que transformava o sistema eleitoral brasileiro no distritão em 2018 e no distrital misto em 2022.
A ideia do Distritão, que prevê a eleição somente dos mais votados, criou polêmica desde que foi lançada. Apesar do apoio do PMDB, PSDB e DEM, a proposta acabou rejeitada por 238 votos a 205. Com isso, após meses de negociação, a reforma política continua sem consenso entre os partidos e pode não ser concluída a tempo de valer para a eleição do ano que vem. Outra medida polêmica, a criação de um fundo eleitoral para financiar campanhas políticas, deve ser votada ainda esta semana. Como não envolve mudança na Constituição, a proposta necessita apenas de maioria simples para ser aprovada. Mas os partidos não se entendem sobre o valor do fundo e de onde virá o dinheiro. Agora a gente fala de um assunto para lá de sério, viu? Falar sobre escravidão em pleno século XXI parece ficção, mas é uma realidade vivida por mais de 40 bilhões de pessoas em todo o mundo. É a chamada escravidão moderna, que significa trabalho e casamento forçados. Mulheres e meninas são as maiores vítimas. No Brasil, trabalhadores sofrem com este problema em áreas rurais como fazendas, em áreas urbanas, em confecções e construção civil. Esses trabalhadores são parte das 20 pessoas em situação de trabalho escravo resgatadas em Vargem Grande, no Maranhão, na última semana. Eles não tinham carteira assinada nem acesso à água potável e sanitários. Dormiam ao ar livre. A escravidão moderna foi admitida e reconhecida como um problema no Brasil em 1995. De lá para cá, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados. Em todo o mundo, nesse momento, há 40 milhões de pessoas trabalhando em condições semelhantes à escravidão. Os dados foram divulgados pela Organização Internacional do Trabalho durante a Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York e é acompanhada pelo conselheiro da ONU para o trabalho escravo, o jornalista Leonardo Sakamoto. A pesquisa da OIT destacou que 152 milhões de crianças a partir dos 5 anos de idade foram submetidas ao trabalho infantil no ano passado. E isso inclui o Brasil. Infelizmente, o trabalho infantil ainda persiste no campo no Brasil. Ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, junto com o trabalho infantil doméstico, a exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil urbano ilícito e ilegal. No Brasil, faltam dados oficiais sobre a escravidão. O Ministério do Trabalho reluta em divulgar a lista suja do trabalho escravo. Por isso, o Ministério Público do Trabalho criou um site que tem informações sobre as pessoas resgatadas, como idade, sexo e local de moradia. Mas essa ferramenta não expõe as pessoas e nem as empresas que exploram esses trabalhadores. Esses dados estão todos abertos e disponíveis para consulta. O Ministério Público do Trabalho desenvolveu um site chamado Observatório Digital de Trabalho Escravo, em que qualquer pessoa pode consultar esses dados. Esse procurador ainda aponta que a verba destinada pelos governos à fiscalização do trabalho escravo no país cai ano após ano. E o motivo é a influência política de quem escraviza. Tem sido realizados cada vez menos fiscalizações e, consequentemente, são resgatados menos trabalhadores. Desde o governo Dilma já vem caindo o número de operações ano a ano de fiscalização do trabalho escravo. O que aconteceu agora no governo Temer foi, na nossa opinião, uma pane seca. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública demandando que o governo federal suprisse as dotações orçamentárias necessárias para a realização das fiscalizações. Tirar a escravidão do mundo moderno do trabalho depende de vontade política. O governo federal editou um Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e esse plano venceu no último ano de 2016. Ainda não foi editado um novo Plano Nacional de Erradicação e nós aguardamos essa edição para verificar quais são as medidas lá previstas para combate ao trabalho escravo. Para erradicar o trabalho escravo, a gente precisa atuar em duas frentes. A primeira frente, com ações imediatas. Primeiro, diminuindo os ganhos de quem lucra com o trabalho escravo. Precisamos melhorar a punição criminal e a punição trabalhista para quem se utiliza desse tipo de crime. E precisamos também combater a pobreza, porque a falta de oportunidades é que empurra milhões de pessoas no Brasil e no mundo para situações que podem levar ao trabalho escravo. Falar de coisa boa? Bora lá? Esporte. Vamos lá, Aldo. Vamos lá, Ana. A gente vai falar de surf, mas vai falar de surf de uma forma diferente. Em 2020, nos Jogos de Tóquio, o surf ele vai passar a ser oficialmente um esporte olímpico. Mas, muitas vezes, a chamada janela de ondas, ela pode durar um mês. E a Olimpíada tem 20 dias, né? A solução que eles encontraram foi a chamada piscina de ondas. Vamos ver como é que foi. Para desenvolver a tecnologia e mostrar a eficiência, foi chamado nada menos que o multicampeão Kelly Slater. Ele desenvolveu o sistema que foi testado em Surf Ranch, na Califórnia.
Se o evento olímpico ocorrer em ondas artificiais, que permite uma variação na formação das ondas, com paredes para manobras e tubos, os organizadores poderão ter datas específicas para as disputas sem dependerem das condições climáticas. Foram chamados 10 surfistas por evento teste. Os atletas surfaram 2 direitas e 2 esquerdas, e o somatório foi feito pelas 2 melhores notas de cada lado da onda. Estavam presentes John Florence, a própria lenda Kelly Slater, e os brasileiros Felipe Toledo e Gabriel Medina. E foi o paulista de Maresias que se deu melhor. Ele transformou as paredes das ondas em rampas de decolagem para aéreos e apostou em um arsenal de manobras poderosas na decisão. Filipinho também conseguiu boas notas com aéreos surpreendentes. Entre as mulheres, Stephen Gilmore foi a melhor. Dá para ver, inclusive, aquela máquina ali, que é ela que vai justamente fazendo a onda. É bem interessante. Com redução prevista, a verba do esporte para 2018 acompanha a crise financeira. Nessa segunda-feira, o governo federal, terça-feira, anunciou cortes que regridem ao orçamento 13 anos atrás. Vamos ver isso. Não bastasse o descaso com os equipamentos olímpicos após os Jogos Rio 2016, recentemente o velódromo pegou fogo. O esporte olímpico brasileiro vai sofrer mais um baque. O orçamento enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional prevê cortes drásticos para o Ministério do Esporte em 2018. Pela proposta, o orçamento total pode sofrer uma redução de 87% entre o que foi aprovado no ano passado e o que está previsto. O valor de R$ 491 milhões que consta na lei orçamentária do ano é o mais baixo desde 2005, considerando a inflação do período, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas. O Bolsa Atleta terá disponível apenas R$ 70 milhões. A tendência é que o programa mude drasticamente. O governo ainda não divulgou os beneficiários para 2018, mas no ano passado, os mais de 6 mil beneficiados custaram mais de R$ 90 milhões ao governo. Neste ano, o número de beneficiados deve subir, pois há 5 novos esportes no programa olímpico. Atletas financiados pela Bolsa do Governo Federal participaram de 18 das 19 conquistas de medalhas olímpicas na Rio 2016. 250 atletas de alto. Agora a gente responde para você que falou com a gente agora durante o jornal pelo Twitter, #JCPrimeira. A gente vai colocar as mensagens aqui. A Marcela Salazar, inacreditável que ainda exista trabalho análogo à escravidão. Realmente é inacreditável, Marcela, mas essa é uma realidade brasileira, inclusive, né? A Stephanie Rigamonte escreveu assim, olha, escravidão em pleno século XXI, o que o Brasil pode fazer para erradicar esse mal tão presente na zona rural do país? A gente viu na reportagem aí, né, fundamentalmente investir em fiscalização, no combate a isso, né? O problema é que as forças, principalmente da bancada ruralista no Congresso, atravancam um pouco essa liberação de verbas. E a Neuli Lisboa, registrar aqui o boa tarde Neuli Lisboa. Obrigado pela sua companhia. Participe, #JCPrimeira. Muito bem. Agora a gente fala de uma tragédia, as estranhas coincidências da história. Exatamente no aniversário de 32 anos do terremoto que matou mais gente no México, o país sofreu outro tremor. Desta vez, mais de 220 pessoas morreram. Hoje cedo, centenas de voluntários procuravam sobreviventes entre os escombros de prédios que caíram na cidade do México. Foram montados centros para receber doações de água, alimentos e roupa. A Defesa Civil mexicana pede ainda que os moradores contribuam com ferramentas, remédios e doem sangue. O abalo de magnitude 7.1 atingiu a cidade do México e outros 6 estados durante a tarde de ontem. De acordo com o Serviço Sismológico Nacional do México, o epicentro foi na divisa entre os estados de Morelos e Puebla e a 54 quilômetros de profundidade. Segundo a Prefeitura da Cidade do México, até agora 49 prédios desabaram na capital. Um deles, uma escola primária, onde pelo menos 22 crianças e 4 adultos morreram soterrados. Ainda existem desaparecidos. O presidente Henrique Peña Nieto gravou uma mensagem que diz que a prioridade é resgatar as pessoas presas nos escombros e dar assistência médica aos feridos. Ele também mandou condolências aos familiares daqueles que morreram. Do Vaticano, o Papa Francisco prestou condolências e disse que rezou pelos mortos. O tremor também foi sentido em Oaxaca, uma das regiões mais afetadas há 13 dias pelo terremoto de magnitude 8.2 que deixou 98 mortos e 200 feridos. Ontem, dia 19 de setembro, era justamente o aniversário de um outro abalo sísmico de magnitude 8.3, que deixou mais de 10 mil mortos em 1985. Horas antes do terremoto de ontem, foi feita uma simulação contra terremotos na capital, com a participação da população. Também havia sido prestada uma homenagem às vítimas de 85.
A nossa produção conversou hoje com brasileiros que vivem no México e sentiram o terremoto. Eles falam como foi a manhã de hoje por lá. As pessoas estão passando por aqui, algumas pessoas estão caminho do trabalho, tentando realizar uma parte das atividades normais. Há um medo de que haja alguma réplica e as pessoas estão realmente muito tristes, todo mundo tentando ajudar. A empresa onde eu trabalho, todos estão se reunindo agora de manhã. A gente vai se reunir com as doações para os bairros, para as casas, para as famílias que estão necessitadas. E até ontem à noite, muitos grupos que eu vi nas redes sociais se unindo, preparando lanches, água. Então, assim, toda a sociedade aqui na cidade do México estão sim se reunindo para as doações. A seguir, a superação pelo esporte com a ajuda da tecnologia. Para-atleta heptacampeão da São Silvestre conta como teve a vida transformada depois de um acidente. Um aplicativo para fiscalizar quanto ganham e como gastam o dinheiro os membros do Legislativo. A gente volta já já. Um aplicativo de celular que permite a qualquer pessoa acompanhar os gastos dos deputados estaduais foi lançado agora de manhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, o objetivo é justamente deixar esse acesso na palma da mão. Com 3 toques, é possível saber informações detalhadas de gastos, por exemplo, com a gasolina que abastece o carro desses deputados, quanto é que foi gasto por cada gabinete com material de escritório, pagamento de funcionários, quantos funcionários existem em cada gabinete, e também é possível abrir um portal para denúncias, para fazer uma denúncia caso você veja o seu deputado, uma determinada placa de carro num corredor de ônibus, um carro oficial, por exemplo, enfim. Ele falou que essa transparência já existe no portal, no computador, mas ele quer na palma da mão, já que hoje todo mundo usa celular. Nós temos uma característica em torno dos legislativos em si, e uma descrença muito grande por parte dos mandatos, e temos uma plena convicção que o resgate da confiança dos legislativos passa por uma transparência absoluta na atuação de cada um dos parlamentares e mostrando para a sociedade o que se faz e como se aplica o dinheiro público. Amanhã é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e a gente foi conhecer a história do Edson, que depois de perder a perna, foi atrás e como dos seus objetivos. E não luta não, apenas vive com muita alegria. Vamos ver. Em 1992, Edson teve a perna amputada. Alguns anos depois, conseguiu se reinventar, virou triatleta. A superação dos limites está em cada gota de suor. Para que essa nova vida do Edson fosse possível, a ajuda da tecnologia foi fundamental. Se antes as únicas próteses disponíveis eram de madeira, extremamente desconfortáveis, hoje são modernas e contam com um sistema de amortecimento e impulso. Trabalhava como cobrador de ônibus, é o que eu tinha, era a minha necessidade naquele momento, mas eu continuei. Não teve mimimi, não. Um dos avanços nessa área são os pés de carbono, que absorvem melhor o impacto em esportes de alto rendimento. Mas os custos chegam a R$50 mil. As que incluem joelhos eletrônicos passam dos R$300 mil. O próximo passo é otimizar esse uso. Próteses adequadas para pessoas, adequadas para aquele tipo de utilização de equipamento, talvez fosse uma saída. Você vai distribuir exatamente aquela prótese para esse indivíduo, não próteses. Não adianta você falar, agora eu vou distribuir próteses caras para todo mundo. Além de correr, nadar e pedalar, Edson consegue ainda se dedicar a 2 paixões, o futebol e a capoeira. Depois de 7 horas eu fiz a aula de spinning, aí vou para natação, 10 horas, depois eu tenho capoeira meio-dia até 1h30, e aí à tardezinha eu faço um trotezinho bem leve. De terça a domingo, sábado e domingo é o dia mais intenso, aí eu faço transições no triatlon, Vou lá para a Estrada Velha de Santos, corro, pedalo e nado ali na represa Abilities. Essa é a minha rotina. Se quiser, venha pro Perneta.
quase igual a minha rotina de atividade. Giro aqui de capoeira aqui, ó. Mentira. Parabéns para ele. Vambora. Jornal da Cultura, primeira edição, termina por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a proposta de redução da maioridade penal. Ótima tarde. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau, até amanhã.